Oi, gente! Pra quem estiver assistindo essa live, depois da gravação, não esquece o que você tem que fazer: curtir, né? Mandar pros seus amigos e lembrar que aqui a gente vai falar hoje sobre o segundo turno das eleições de 2022. É isso mesmo. Eu fiz uma pequena caixinha de perguntas nos meus stories e pedi para que vocês respondessem primeiro em quem você pretendia votar no ano 2022 e depois me justificasse. Afinal, por que você pretende votar nesse candidato ou não votar em nenhum candidato? Temos aí Lula e Bolsonaro, né, finalmente entrando na reta final da campanha. E aí eu vou ler com vocês parte desses comentários e também responder as perguntas que vocês tiverem aí, tá bem? E aí, Tamir, saudade de você, cara. Se o meu áudio estiver ruim, gente, me avisem, por favor, tá bem? E aí, Aristides, Carlos, sejam bem-vindos, Marcos também. Eric, Bianca, Ian, sejam muito bem-vindos. Gabriel também, olha só. Lembrando então, se alguém por acaso se sentir ofendido e quiser vir aqui e falar assim, não, mas olha, eu respondi tal coisa e eu quero agora dar a minha justificativa, fique à vontade. A gente tem 1 hora aqui para conseguir estar debatendo cada uma dessas coisas, tá bem? Salve, Gabriel, Aprendiz, Diego, Gustavo, e aí? Eu já vou começar então lendo alguns dos comentários que estão aqui, ó, por qual foram as perguntas depois, né? Então, por que você vota no Lula? Por que você vota no Bolsonaro? Por que você pretende votar nulo? E por que você ainda está indeciso? Vamos já começar vendo como as pessoas responderam. A primeira aqui, olha só. Por que você vota nulo? Exatamente. Nulo ficou em segundo lugar nas opções. Primeiro Lula, segundo nulo, terceiro Bolsonaro e em quarto indecisos. As pessoas que votaram nulo, olha só. O Vinícius, ele comentou assim, ó, porque nenhum dos dois presta. Tá errado? Não tá errado, né, gente? O Gustavo também falou o seguinte, olha só. O Gustavo disse, olha só, comecei a me preocupar com a política nacional há 1 ano e meio atrás e o único que tinha proposta real, com começo, meio e fim, era o Ciro. O que tinha o menor número de alianças, mas não vi se aliando com bandidos só para conseguir se eleger. Portanto, decidi que votarei sempre em projeto do município ao país. E nem Lula nem Bolsonaro representam isso. Tem mais uma pessoa que aí... Olha só, Felipe, Atena, Jonatas, Eduardo, Edu, Laftos, Marcos, Leonardo, Luiz. Salve para todos vocês. Então esses foram os comentários aqui do Gustavo para responder por que ele não vai votar nem no Lula e nem no Bolsonaro. Engraçado que ele fala sobre essa vontade que ele teve, né, de entrar na política, de através do Ciro Gomes ter essa noção um pouco maior sobre como funcionavam as coisas, e isso é verdade, Luiz, eu não vou te julgar. Você queria votar em projeto e agora a gente não tem o nosso projeto lá. A gente tem o quê? Tem o PDT dando um apoio crítico à candidatura do Lula, pedindo para que ele coloque dentro do plano de governo o quê? A escola em tempo integral, o programa para o nome das pessoas da SPC, um novo Código Nacional de Trabalho e também a SPC, esqueci de uma. Código Nacional do Trabalho, tirar o nome das pessoas da SPC, educação em tempo integral e a renda mínima universal, exatamente, Eduardo Suplicy. Obrigado, Jonas, eu lavei o cabelo hoje, por isso que ele tá um pouquinho mais limpo, acho que essa é a minha palavra. Vamos ver, a próxima pessoa que falou que talvez vote nulo aqui foi o Wilton. Ele falou, olha, desmoralizar quem não me representa e não dar aval a quem eu não acredito. Então essa é a ideia do voto nulo como uma possibilidade de realmente não votar em alguma coisa que você não acredita mesmo. E justificar isso anulando seu voto e deixando o seu registro lá na urna. O Thiago também comentou, o Thiago comentou o seguinte sobre votar nulo. Estou pensando se os dois lados não me representam por serem ruins por igual e é um direito meu. É verdade. É um direito mesmo. Acho que a gente também tem que trabalhar um pouquinho de início com respeito às pessoas que estão querendo votar nulo. Porque se a pessoa está querendo votar nulo, alguma coisa ela não deve se sentir representada. Então alguma coisa aconteceu. E aí é muito melhor, na minha visão, que você consiga compreender o que está faltando nela para que ela compreenda a importância do voto, do que necessariamente julgar ela porque ela não vai votar nulo. Ah, não, porque em frente ao fascismo você quer votar no nulo, sendo que para evitar o Bolsonaro. Em frente ao comunismo você quer votar nulo ao invés de votar no Bolsonaro para tirar o Lula. Acho que não é sobre isso que se trata, é conseguir entender mesmo por que aquela pessoa está nesse estado, de realmente não acreditar. Porque, gente, essa polarização que está dada, boa parte do povo brasileiro não quer. Então, ou a gente começa a raciocinar através da escuta,
Por que as pessoas querem anular o voto delas, que é a coisa mais importante que a gente tem, ou a gente nunca vai conseguir o voto dessas pessoas, né? Então é melhor a gente ter um pouquinho mais de calma na hora de discutir com elas. Vamos ver aqui, o Nildo, olha só, o Nildo ele comentou o seguinte: são duas opções que servem aos mesmos senhores. É uma citação dele, na verdade é o Cabo Daciolo. Isso é um pouco verdade, assim, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles são rendidos ao sistema financeiro, eles trabalham com essa ideia de que a gente precisa manter o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo corrupto de governança, né? Que está impresso lá no que tá impresso? No Lula, no caso do... O Bolsonaro não precisa nem dizer porque tá aí, né? A crise que a gente tá, ele é abraçado com o Centrão, mas o Lula tá representado no Alckmin, né? E no Lula mesmo, o Lula sempre foi assim, a gente também não pode falar como se só o Alckmin fosse grande culpado dessa chapa. O Lula é o próprio Centrão. Então, definitivamente, tá nesse ponto mesmo de que eles representam, eles estão ali para dois senhores iguais, não é? E aí, César, Maciele, Amandinha, esperando Datafolha me liberar. Olha, Amandinha, eu não sei se você tá falando real ou não, mas assim, as pesquisas erraram tanto esse ano, como já tinha errado no passado, que me surpreende que as pessoas ainda estão... Não é nem um discurso nem caçurista não, gente. Mas é que a gente tem que ter um pouquinho de racionalidade de pensar assim, se tudo no Brasil pode ser corrompido, por que os institutos de pesquisa não podem? Pago por bancos, inclusive, né? Gabriel, André, Marcos, o Ciro apostou que o povo fizesse uma revolução, o povo iludido não fez, entendeu? A gente apostava, como continua apostando, acho que o nosso repasse de ideias ele vai continuar, a gente não vai parar de falar sobre as nossas ideias porque a gente perdeu a eleição, até porque a eleição é só um fato político, a consumação das ideias e do projeto ela seria constante, então esse repasse de informações vai continuar pra gente, né? Tiago, Amanda, de qualquer jeito vai ser nulo, ou 13, nulo de fato, ou 12, nulo de direito. A gente vai continuar falando um pouquinho aqui sobre mais pessoas que também falaram por que pretendem votar nulo. E aí, Jefferson, Everton, Josine, vamos pro próximo print que eu tenho aqui, olha só. Então, nesse caso aqui, a gente tem algumas pessoas que responderam por que elas pretendem votar no Lula. Então, no Lula é o seguinte, o primeiro foi o Ravilar, ele falou que derrotar o Bozo, que poderá ter os 3 poderes da República nas mãos caso vença. Isso é real, assim. O Bolsonaro, vencendo, tem o executivo, ele já tá no executivo, mas a gente foi arrastado no legislativo também. Muito por incompetência do campo progressista de ficar se ajoelhando ao Lula, fazendo tudo o que ele quer, e aí agora a gente tem menos deputados e deputadas do que tinha em 2018 e continua sendo arrastado. O Senado, então, tá perigoso, por quê? Porque no Senado é onde a gente vai ter diretamente a ação em função do STF. Então é nesse sentido que o Bolsonaro poderia ter, então, os 3 poderes. E acho que é uma boa justificativa, assim, para você estar pensando em votar no Lula. Mas sem a ilusão, né, de que o Lula vai conseguir ter alguma governança. Porque o Lula foi derrotado nessas eleições também. Embora vá ganhar a eleição, eu imagino que sim, ele não vai conseguir governar direito. Um Congresso completamente reacionário, pior ainda que em 2018. Então, isso vai ser muito complicado também. Não dá pra... Sim, entendo, compreendo que votar no Lula em função desse perigo dos 3 poderes é importante, mas não dá pra ter ilusão também de que as coisas vão ser super diferentes com ele. O Marcelus falou que o Lula é o menos pior, né? Mas o Ciro sempre foi o melhor, isso daí não tem dúvidas. Realmente, Jonathan, o Ciro tem projetos bons e, na verdade, é o único que tem o projeto em si, não é mesmo? A gente tem aqui, ó, o Matheus que falou, pelo mínimo de humanidade que ele tem em frente ao Bolsonaro, isso é inegável, o Bolsonaro é desumano, ele é doente, ele é um sociopata, o Bolsonaro é o pior que há no Brasil. O PV falou que votar no democrático para não ganhar o totalitário. Eu acho que por cima dos panos o Lula banca a coisa de ser democrático, né? Mas as práticas do PT, pra mim, são tão fascistas quanto muita coisa que o Bolsonaro já fez. Eu acho que por baixo dos panos o Lula tem muito que aprender sobre democracia ainda no sentido de prática política, ou pelo menos do que ele está repassando pros militantes. Porque o que a gente conta na rua definitivamente não tem sido democracia pura na boca de petista. Né? A gente viu o que fizeram com o Ciro Gomes, o que tentaram fazer inclusive com a Simone Tebet, mas muito mais forçadamente com o Ciro Gomes. Eu acho que o PT precisa aprender um pouquinho sobre democracia também, embora do lado do Bolsonaro até o meu cachorro Pitbull Beethoven é um grande democrata, né? Jonathan, o problema é que eu tenho receio que a democracia seja afetada. O Bolsonaro é um lunático. Não, o Bolsonaro é um lunático e a democracia do Brasil já está afetada, mas eu acho que é exatamente como o Ciro já disse lá. Ela não tá ameaçada necessariamente pelo pleito democrático da eleição, mas sim pela falha dela. Imagine, gente, o Lula se elegendo fazendo um desastre no governo. O povo já não tá acreditando na política. E aí vai ver se agora um salvador da pátria. É só o fundo do poço, entendeu? É por isso que a gente tem que se manter firme para conseguir apresentar para as pessoas essas outras opções que a gente consegue ter.
né? Não só Bolsonaro e Lula, mas sim no trabalhismo. Aqui tem o Rodolfo, olha, o Rodolfo diz o seguinte: se Ciro tivesse grande chance de ir ao segundo turno, eu não digitaria 13 e confio no primeiro turno. Isso é uma balela, com todo respeito, Rodolfo. Ah, não, porque o Ciro não tem chance no segundo turno, então eu não vou votar nele. Se você não vota nele, é óbvio que ele não vai pro segundo turno. Isso é óbvio, mas já passou. Vamos deixar essa discussão porque tá ultrapassado. O Diogo Candido falou que ele vota no Lula por medo do Bozo aparelhar o Estado e eu não poder votar no Ciro de novo. Eu gostei que ele já tá pensando em 26, já tá lançando a tag Ciro 2026, o que a gente não sabe se ele vem, mas faz sentido. O Bolsonaro, numa reeleição, ele chancela todo o que antidemocrático que ele já fez, né? Embora, de novo, é porque o primeiro turno foi essa coisa meio assustadora, todo mundo tomou um susto, levou um soco, mas ele já ganhou. E muito. O Bolsonaro já se estabeleceu e a gente precisa ter noção disso para conseguir enfrentar ele, né? Amanda, eu espero que o Lula ganhe, mas se tiver que ser meu voto, que seja por 50% mais 2 dos votos válidos, porque eu não quero morrer com o peso de ter desempatado a briga pela qual a partir de agora torço. Leonardo, exatamente, o PT tem práticas fascistas também. É o que o Castanhal falou ontem e eu concordei com tudo que ele disse. Tem, gente. Tem. O que fizeram com o Ciro foi a coisa mais absurda que eu já vi e já tinham feito com Marina Silva, já tinham feito com Elis Helena, com vários outros. Aqui, olha só. O Caio diz o seguinte: pois é, infelizmente só há Lula para ser oposição democrática ao terrorífico e periculoso bolsonarismo. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem o pior candidato fora do antidemocrático para representar a gente lá. Infelizmente. O Andes falou que o fundo do poço é o próprio Bolsonaro. Mas eu acho que a gente cada dia mais consegue cavar fundo, porque vamos ser sinceros, né? Parece que não dá pra piorar, de repente acontece uma coisa no Brasil e tudo fica pior ainda. É muito louco ver esse país. Aqui, olha só, o Leonardo disse, porque Lula e Bolsonaro praticam... esse aqui é um voto nulo. Então as pessoas aqui falando por que elas pretendem votar nulo. Porque Lula e Bolsonaro praticam o mesmo modelo econômico e Lula jogou sujo no primeiro turno. Exatamente. O Lula jogou muito sujo mesmo com o Ciro no primeiro turno e de fato representa o mesmo. Então, assim, eu acho que é uma justificativa muito plausível e eu gostaria mesmo que eles não tivessem feito o que eles fizeram com o Ciro no primeiro turno, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita galera cirista que eu tô vendo que tá pensando em votar no Bolsonaro, tamanha frustração com o que o PT fez. E essas pessoas sabem que o Bolsonaro não tem nada a ver com o Ciro Gomes, mas elas estão votando por raiva mesmo. Espero que até o dia 30 o coraçãozinho dela seja tocado, mas é completamente compreensível. A Giane falou, eu votei no Ciro, mas em segundo turno não vejo candidato digno do meu voto. Eu vou mentir? Vou discordar? Como é que a gente... É muito triste. Nossa, vou ter que acordar dia 30 pra ir pra urna pra escolher entre Lula e Bolsonaro. Olha que coisa péssima. Que coisa triste onde a gente chegou. Mas é onde a gente chegou, né? Paulo, olha aí, Lucas, Atas, Tênio, João, Andrei, sejam bem-vindos. Paulo, o que você acha do João Santana? Falta tal carta na manga? Eu acho que o João Santana é um dos melhores marqueteiros que a gente tem no Brasil. No Brasil e no mundo, com toda certeza. E que nessas eleições não conseguiu ter um bom resultado. Por uma série de motivos. Seja pelo colossal tamanho dos candidatos que tinham do outro lado, então o Lula e o Bolsonaro. Seja, quem sabe, por falhas, quando a gente para pensar, o principal ativo que a gente tinha aqui eram as redes sociais. Então, assim, alguma coisa falhou ali também. Mas é inegável que as coisas que o Ciro Gomes fez nessa pré-campanha e campanha são completamente inovadoras. Que outro candidato a presidente tem um podcast? Nenhum, sabe? Ele conseguiu criar uma quarta tela, onde, não tendo tempo de TV, ele criou uma televisão que é a Ciro TV. Isso é uma coisa muito inovadora. Talvez tenha falhado ali no que conseguisse fazer aquilo alavancar a ponto de chegar em todo mundo e afins. Mas a ideia, sensacional, assim. Então acho que inovador, sem dúvida nenhuma, o João Santana, ele né? Stênio, se saber quem venceu esse primeiro turno no sistema financeiro. Exato. O Lula e o Bolsonaro estão abraçadinhos com o sistema financeiro. O Meirelles pode ser o ministro da Economia do Lula. O Bolsonaro não precisa nem falar porque tá com o Paulo Guedes. São iguaizinhos do sistema financeiro. Eles pegam o banqueiro e dão um beijo. E era isso que a gente tá vendo contra. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que o povo brasileiro, visto que o sistema financeiro tá financiando as campanhas dos dois. O Itaú tá financiando o Lula. Tem vários deputados do PSOL e do PT que foram financiados pelo Itaú, como também do Bolsonaro, inclusive, né? Mas voltando para as perguntas, olha só. Mais respostas do porquê votar nulo. O Fabinho falou que é única e exclusivamente sem alarde, porque ele representa o que há de pior
do ser humano. O Lula é um pouco melhor. O José falou porque só Ciro me representa. É realmente. Aí aqui temos também o Anthony que falou: Lula e Bozo estão com os mesmos corruptos de sempre. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Tem diferença, né? Tipo, vamos ser justos, o Lula, ele é bandido, o Lula é corrupto, o Lula trabalha com práticas fascistas no PT, mas ele banca o democrata. O Bolsonaro nem pra fingir. O Bolsonaro tem as práticas fascistas, o Bolsonaro xinga jornalista, o Bolsonaro agride as pessoas, e ele faz questão de se bancar o autoritário. Então tem diferença porque o Lula, no mínimo, demonstra alguma humanidade. Seja a humanidade para pegar a carteira do bolso das pessoas, mas ele demonstra algum tipo de humanidade. A MS Dan falou: votar nas duas opções é um fardo muito pesado para carregar. Acho que esse é o ponto principal do voto que você vai dar no segundo turno. Você tem que pensar que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, independente do que acontecer, o teu voto ajudou no que foi acontecer. Teu voto ajudou a eleger o Alckmin. Teu voto ajudou a eleger um cara que passou uma pandemia e mais de 400 mil pessoas morreram só pela incompetência dele. O teu voto vai ajudar a reeleger uma pessoa que passou os últimos 4 anos em campanha brigando com todo mundo? Ou o teu voto vai ajudar a reeleger um presidente que ficou 8 anos no poder, colocou um poste, enfim. Acho que a coisa da responsabilidade é o que a gente tem que pensar no nosso voto, quando for dar ele agora no segundo turno, né? E aí, Bernardo, Faisal, Fernando, Luiz, como vocês estão? Espero que bem. Augusto também. Aqui, olha, a Dapa falou assim, olha, sobre voto nulo. Pensei nessa possibilidade porque os ativistas petistas nos atacam muito. Sim, eu nunca vi um candidato, que nem o Ciro, com pouca porcentagem de voto, incomodar tanto uma galera. Porque o petismo, ele não quer simplesmente que o Ciro se renda, eles querem aniquilar o Ciro Gomes, sabe? Querem que ele deixe de existir como liderança. Eu lamento que isso não vai acontecer. Se não conseguir nem cobrir Brizola, quem dirá, vai conseguir o Ciro. Mesmo agora, passando o segundo turno, a galera continua insistindo num hate gratuito com coisas absurdas contra o Ciro Gomes. E eu fico muito triste que tenha pessoas que se renderam a essa narrativa podre, sabe? Inclusive amigos meus, que se renderam a esse tipo de coisinha e ficaram atacando o Ciro Gomes, dizendo que ele era linha auxiliar do Bolsonaro. Tirar essa conversa, não sei de que universo paralelo da cabeça deles. Aí acaba o segundo turno, aí vem todo mansinho, alguns, boa parte raivosa. Eu fui atacado na Paulista, fui atacado também no centro de São Paulo por lulista. Eu nunca mais vou andar com lulista na minha vida. Não digo isso com... se a minha mãe, se daqui 3 anos eu tiver abraçado com o Luiz, eu pedi pra minha mãe me dar um tapa na cara, só pra lembrar das agressões que eu sofri dessa galera nessas eleições. E aí eu só fico triste por quem, por boa vontade, ou sei lá o que fosse, ficou repetindo essas mentiras de que o Ciro tava ajudando o Bolsonaro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você fez isso, eu lamento. Se eu for enganado, você é um babaca. Porque tava muito... O Ciro era o único que apresentava a corrupção do Bolsonaro, era o único que falava que o filho dele estava com bandidagem, com milícia, e teve gente repetindo essas besteiras com relação ao Ciro. E os petistas principalmente. Olha só, o Dogs com Ciro, adoro essa página. O Dogs com Ciro respondeu assim, ó: por que votar nulo? Pelo paradoxo que é querer combater o fascismo votando em quem o alimenta. Sim, o Lula é pai e mãe do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é reflexo dos últimos 20, 30 anos que a gente tem de política no Brasil, de o povo ter ficado amargurado e ter votado contra tudo que estava aí, no caso do PT. Então, o Lula deu cria pro Bolsonaro e deixou o Brasil sangrar para conseguir voltar agora. Foi a lógica do Lula. Em 2018, perder as eleições. Perder as eleições e vir agora em 2022 como se fosse o grande salvador da pátria. Essa era a ideia do Lula. E é por isso que ele alimenta o Bolsonaro. Inclusive, durante o tempo de impeachment, que a gente tava ali na rua, sabe? Indo pra rua, falando com as pessoas em favor de impeachment, o Lula não falou um A sobre impeachment. Você quer ser umas pessoas nas redes sociais. E aí eu sou obrigado a acreditar que o Lula é o grande anti-bolsonarista. O Lula alimenta o Bolsonaro, o Lula manteve o Bolsonaro vivo, só pra chegar nisso daí que tá hoje, um segundo turno, entre a pior pessoa do planeta Terra, que só assim o Lula consegue ganhar, né? Se ele competir com a pior pessoa do planeta Terra. Aí chegamos, né? Onde estamos? No fundo do poço ou na beira do abismo. Aí o PT fala: vocês jogam no abismo, me abraça. É triste, né, gente? Eu tô muito triste, mas eu tenho pelo menos a mente limpa de que passei os últimos 4 anos tentando alertar todo mundo, falando: olha, isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Agora vamos chegar 2023, vamos ver o que vai dar, né? Mais pessoas aqui falando sobre por que vou votar nulo. A Renata falou: por que não vejo uma boa alternativa no segundo turno? Estamos entre 6 e meia dúzia. Triste, Brasil. Pois é, triste mesmo. O Thiago falou: porque nenhum me representa, sempre fui admirador do Enéas e do Ciro. Também tem projeto.
Isso é uma coisa que é louca, né? Porque o Enéas e o Ciro têm talvez poucas coisas em comum, mas eles falavam sobre um projeto, né? O Enéas ficou muito caracterizado pelos memes e afins. O Ciro tem um projeto, fala sobre o projeto, vai à universidade, vai em todos os lugares. Eu acho que faz sentido mesmo que se nenhum te representa, não é mesmo? Vamos ver aqui, olha só, o Carlos, e aí Carlos, Weber, Tommy, Amanda. Esse mau caratismo dessa mudança precisa ser rebatido sempre em público, lembrete. Sim, a gente não pode ficar deitando pra essa galera vindo querer chegar em cima da gente e falar só o que eles querem falar e não ouvir. Eu cansei de ir pra rolê já de eu estar, sei lá, com o adesivo do Ciro e chegar alguém assim, ah não, porque ele é cirista. Sou mesmo, eu apoio esse projeto do Ciro Gomes, sim, sou filiado do PDT, admirador do Brizola, e vai fazer o quê? Acho que a gente tem que também não baixar a cabeça pra essa galera. Paulo, minha maior preocupação é a cooptação de mais um poder por bolsonarismo. Então, estão querendo aumentar o número de cadeiras no STF e ainda vai poder substituir mais 2 ministros. Sim, eu acho que frente ao que essa derrota gigante que a gente sofreu, essa é a maior preocupação agora, que é o fato de que ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ficar tão vivo. Não, sabe, no Congresso, ele venceu no debate de ideias, o Bolsonaro. Se a gente tem um Congresso que é majoritariamente reacionário, significa que o Bolsonaro venceu o debate de ideias no Brasil e está com a maior parte do Congresso. Isso é triste. Isso é culpa nossa também. Culpa nossa e de quem é cachorrinho do Lula, principalmente. Porque foram as táticas de vitória dele que levou a gente para isso. A ter menos candidatos de esquerda no Congresso, mas aí vai ter um presidente que não vai governar, não vai conseguir fazer nada. Mas aí o PT que lide com isso, né? A gente vai ter que só ficar sendo oposição como já éramos agora com o Bolsonaro. O Jonas falou que vota no Lula, mas ele não pode repetir os meus erros de antes. Eu lamento, Jonatas. Lamento lhe informar, com todo respeito. Eu vou seguir a orientação do partido, né? Mas assim, que o Lula não vai repetir os mesmos erros, eu não tenho essa esperança mesmo. Web, Lula quer isso, ele quer que segundo turno essa polarização. Ele sempre disse, ele deixava claro que a polarização ajudava. O Lula é um canalha. Camilo, não acho que o Ciro deveria ter se abstido, deixando dessa forma seu caminho de ir para 26. Olha, não sei. Porque o que acontece? É a história do Ciro. Ele nunca se absteve em segundos turnos e sempre pregou que isso não acontecesse. Ele sempre diz assim, chegando no segundo turno que eu não quero, me abstenho no sentido da prática política de liderança de ir pra rua e afins. Ele declara que ele vai fazer o voto dele, sabe, vai, no caso, como em 2018, ele fez em 2018, ele declarou que ele era ele não, viajou, voltou no Haddad, né? Então, isso já era esperado do Ciro. E eu sinto que quem ficou chateado, que ele não se absteve, e é ex-bolsonarista, por exemplo, não escutou o que o Lula falava, o Ciro falava sobre o Bolsonaro, né? O Ciro levou o Bolsonaro, vamos parar aí, levou o Bolsonaro acusado por genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. Se isso já não é o suficiente pra galera notar que talvez ele seja muito pior que o Lula, né? O Ciro sempre disse. Stênio, o PND ficou um legado para esses próximos anos, sabendo que com esse modelo econômico o Brasil não vai para frente. Stênio, eu acho que essa é a coisa. O debate de ideias que a gente conseguiu gerar nas pessoas foi gigante. E a gente vai continuar fazendo isso. Ian, também sou muito fã do Enéas. Amo o cirista, infelizmente. Vamos ver então as respostas da galera aqui. O Henry falou que ele vai votar nulo porque ele não consegue legitimar na urna o fascismo do bem de vermelho, seja o que Deus quiser. A gente tem que entender que as práticas do PT foram terríveis nessas eleições, como elas têm sido nas últimas décadas, né? O Reis da Massa, Kleber, um abraço pra você, falou que vai votar nulo porque os petistas me agrediram na Paulista. É verdade, ele foi agredido por petistas na Paulista, foi agredido por petistas no centro de São Paulo. E eu já contei esse relato várias vezes, assim, eu vou continuar contando porque eu acho que é uma amostra desse tamaninho do que essa galera pode fazer também. Quando a gente fala de fascismo do bem, é sobre esse tipo de gente. O Famelo falou que ele não tem outra opção, por isso que ele vai votar nulo. A Lúcia falou que é uma vergonha se posicionar por qualquer um desses caras, que se danem. O Leandro falou que se recusa a votar em quem vem do trilho do país há 20 anos. Isso não é mentira também. Nenhuma mentira nisso. E Giane, sei que um deles vai ganhar, porém não vou fazer parte disso. Pronto, acho que é a coisa que a gente falou antes da responsabilidade do teu voto, entendeu? Você precisa só saber que no futuro vai estar aqui na sua mente que você, no segundo turno, Lula e Bolsonaro, ou optou por não votar no Bolsonaro, ou optou por não votar no Lula, ou optou por não votar em nenhum dos dois. Aí vocês têm que lidar com isso no futuro, com a história de vocês. Tá bem? Aqui vamos ver... O Ian falou, com o final das eleições, você sabe o que o Ciro irá fazer no sentido de ações políticas? Não sei. Até hoje era pra ter uma entrevista pra ele. Eu tinha pensado na live pra pós-entrevista. Hoje é dia 10 de outubro, pra quem tá vendo essa live depois da gravação.
mas ele cancelou e vão reagendar. Não sei se ele vai esperar passar o segundo turno, o que vai fazer. Eu só quero e tenho pedido com muita força que ele continue com a Ciro Games e com esse trabalho de orientação online que ele tá fazendo com a juventude. Eu acho que até minha mãe gostava de assistir, então ele continuando fazendo isso, pra mim, ó, tá chique. Carlos, nesse segundo turno podemos votar no Lula e ser uma oposição propositiva para que alguns dos projetos necessários saiam do papel. Pena que o voto em Lula é um cheque em branco sem respostas. Pronto, não preciso nem falar nada, acho que está corretíssimo. Weber, Ciro parou mesmo? Aposentou ou ainda não é certeza? Olha, eu acho que ele está muito abalado por tudo que aconteceu. Que ele foi traído, sabe? Foi pisoteado das piores maneiras possíveis. Então eu não vou pedir para que ele, sabe? Quando eu digo eu, não como se eu tivesse algum poder, mas eu acho que a gente não tem que ficar implorando para que ele faça qualquer coisa agora. Se por acaso lá em 26 parecer favorável que ele venha candidato, a gente vai lá e puxa ele pela aquela cabeça calva dele para que ele possa vir com a gente. Mas vamos deixar as coisas se acalmarem, vamos continuar no debate de ideias, que é o principal, e aí depois a gente vê o que acontece em 26, né? Paloma, eu senti na pele o fascismo do bem do petismo, vou justificar meu voto. Isso aí, Paloma. Augusto, o Ciro disse que algumas vezes que não vai ser mais candidato. É claro que ele pode dar opinião livremente. Você acha que ele será candidato em 26 ainda? O que você projeta? Eu não trabalho com a ideia do Ciro ser candidato mais em 26. Não porque eu não acho que ele possa ser, mas é porque eu prefiro, levando em consideração esse resultado, levando em consideração o que fizeram com ele, criar novas lideranças no PDT. E eu sei que ele também quer isso, porque o estilo do Ciro é esse. É de uma pessoa que fica fomentando pequenas lideranças para que elas possam ascender e não fique só ao redor dele. Isso é a melhor coisa do Ciro. Então eu acho que ele vai continuar trabalhando nesse sentido e lá apenas se muito necessário. A gente não sabe dizer o que vai acontecer em 26. Quem diria, lá em 18, que a gente chegaria em 22 com uma pandemia no meio? Ninguém. Então acho que a gente tem que ter cautela com isso, mas de novo, focar na divulgação do projeto. Marcos, Luffy, viu a capa do Diplomatic? Colocam na capa Resgatar a Democracia. Fotos da Simone Tebet, Meirelles, Mano Brown, Emicida, Geraldo Alckmin, e depois dá uma olhada. Eu vi um pouquinho antes agora de começar a coisa. Até vi que não colocaram o Ciro. E ótimo, não precisa associar o Ciro com essa galera também. Eu não sei, tipo, eu sinto que tem uma preocupação verdadeira com essa coisa de recuperar a democracia, mas tem um papo também que eu acho que não chega nas pessoas, entendeu? Chega numa favela, chega num lugar mais pobre pra falar assim, vamos recuperar a democracia contra o Bolsonaro, sabe? Eu lembro quando eu tava no Vira-Voto com o Tamir é de Diadema, ele falava muito sobre isso. A democracia que a galera tá pedindo pro povo preto de onde ele morava, ele é um homem preto, não chegou, sabe? Não tava lá. Essa democracia de maravilha, bem-estar social, não tinha chego. E aí a gente chegar hoje e falar de recuperar a democracia, o que significa democracia para as pessoas? Então, claro, é a capa do Diplomatic, do Diplomatic, chega para determinadas pessoas, isso não é uma regulação gigante, é importante, e eu acho que faz sentido em algum contexto, porque o Bolsonaro é de fato um fascista. Só que a gente tem que parar com esse discurso vago quando a gente for falar com as pessoas na rua, porque eu acho que isso não funciona. Eu acho que chegar e falar em defesa da democracia entrar numa cabeça de que a democracia está super ameaçada, e não estou dizendo que ela não está, eu estou dizendo que o problema das pessoas é a fome que elas estão passando, é o desemprego que elas não têm. E isso para elas, independente de democracia, não tem. Elas só querem ter dinheiro para comer, sabe? E aí tem que alterar o discurso. Weber, no meu ver, o Ciro em 2026 será uma opção muito viável. Eu também acho, né? Eu concordo, mas se o Ciro falando de coerência, prefiro se ele sendo incoerente e se abstendo em segundo. Seria apenas isso do que incoerente apoiar Lula. O Ciro teve oportunidade de ter a sua via. É que o Ciro, ele já se distanciou do Lula. Ele definitivamente já distanciou do Lula. Ele não tá subindo no palanque pra fazer campanha. Ele só tá seguindo a orientação do partido. E o PDT tem essa história mesmo. O PDT não ficaria do outro lado, sabe? Ele teria de novo, mas se ele fizesse isso, ele ia criar um problema muito grande também de disciplina partidária que ele não quer, né? Tanto que o voto foi unânime, ele aceitou. De novo, é aquela coisa, eu compreendo com todo o meu coração, mas o Bolsonaro é a pior pessoa do planeta Terra, entendeu? As pessoas só estão com o Lula porque o Bolsonaro é o pior da planeta Terra inteirinho, inteirinho, sabe? Mas vamos voltar aqui para as respostas que a galera deu na nossa... No chat que eu mandei para todo mundo antes. Aqui, vamos agora à próxima página. Por que votar no Lula? Então, olha só. Por que vamos votar no Lula? A gente tem aqui o Thales falando, porque eu acho o Bolsonaro uma ameaça à democracia, não que o Lula seja a opção ideal. Pronto. Porque diante da situação, o Bírio Gério Santos, porque diante da situação em que estamos, votar em Bolsonaro é o mesmo que cavar a própria cova. Isso é verdade. A gente só precisa lembrar das covas que a gente teve no Brasil, né, das mais 600 mil pessoas mortas. Marques, cara, beijo pra você, Caleb.
Porque infelizmente não dá pra votar no Ciro, né? Infelizmente, que desgraça, meu Deus, não dá pra votar no Ciro Gomes agora no segundo turno. O Demetri falou que exclusivamente vai votar no Lula só pra retirar o Bolsonaro do poder. Justo. A lógica da rejeição, né? No segundo turno, então você vota naquele que você rejeita menos. O Benjamin falou que não vota em que ele não vota em doido. Definitivamente o Bolsonaro. O Bolsonaro é meio psicopata, na real, né? Ele é além de doido. A Diana falou o seguinte, porque como o legislativo que foi eleito, ele não vai conseguir fazer nada. Já o Bolsonaro pode dar um golpe. O Lula fica travado, o Bolsonaro teria todo o poder nas mãos dele para conseguir estabelecer as piores práticas possíveis e de roubar mesmo. Porque o Bolsonaro ele é fascista, mas ele é ladrão também. E tendo tanto poder nas mãos, seria assaltar o povo brasileiro todo dia. O Unga falou que temos outra opção nesse momento. Sim, existem outras opções. Todo mundo tem liberdade para votar no Bolsonaro, votar no Lula, ou anular, ou sei lá o que quiser fazer, não quiser nem acordar no dia. Assim. Eu acho que também não dá para ficar com terrorismo na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Elas podem fazer o que elas quiserem, só tem que arcar com as consequências disso depois. O Gui falou, ele vota no Lula por causa de meio ambiente. É um aspecto que são muito diferentes, e para evitar o controle dos três poderes por um. Não, isso também. O Bolsonaro quer passar boiada, o Bolsonaro quer desmatar a Amazônia, quer garimpar em terras indígenas, o Bolsonaro quer as coisas mais absurdas com relação ao meio ambiente que existem, as coisas mais ultrapassadas. Porque a coisa triste da agenda do Bolsonaro com o meio ambiente é que, simplesmente você poderia ter maneiras muito mais inteligentes de conseguir grana dentro da Amazônia, do meio ambiente como um todo, sabe? A árvore em pé, ela vale muito mais do que a árvore no chão. E aí é uma maneira burra, uma maneira do século XIX de Bolsonaro, essa galerinha querer extrair a riqueza da nossa floresta, sabe? Então tem uma atualização que não tem no Bolsonaro, que também não tem tanto no Lula. Mas o Lula pelo menos está no final do século XX, não está lá no século XIX com os pensamentos dele, sabe? O Lula já disse que faria Belo Monte de novo. Isso é completamente ultrapassado. Mas, de novo, não é o Bolsonaro que quer transformar tudo em carvão, né? Pelo menos isso. Antes de a gente ir para a próxima página, ver os comentários aqui, o que vocês estão perguntando. Aqui, no meu ver, o Ciro será uma opção muito viável em 26, visto que Lula estará com seus 81 anos e fascistonaro provavelmente preso, ou pelo menos com seus direitos políticos. O que acha? Eu acho que o Lula pode facilitar para o Bolsonaro e a gente ter o Bolsonaro tentando reeleição em 26. E o Lula sempre vai encontrar um poste para colocar. Então eu não conto com... Eu acho que a gente tem que contar com a construção do nosso próprio campo e não com a derrota ou caída de um ou de outro. Isso acontece, né? Enfim, a vida é doida. Só que ou a gente foca agora no nosso próprio campo em fortalecer o que a gente tem, ou a gente não vai chegar em 26 bem, não. Porque não fizemos isso bem, direito de 2018 para cá. Você acha que Ciro possa tentar em 2006 uma vaga ao Senado? Se ele não vier aqui... Não, acho que não vem. O Ciro não teve uma boa experiência no Congresso Nacional. E ele quer ser presidente, assim, sabe? Eu acho que ele já tem uma carreira política que já dá cacife pra ele pra isso. Ele não quer sobreviver da política. Ele tá bem sendo advogado, sendo as coisas que ele faz. Ele basicamente quer ser presidente porque ele sente que tem essa capacidade, tem essa experiência e tem vocação pra isso. Ana Paula Matos, bom nome para 2026? Sim, mas eu acho que a Ana ela é uma liderança baiana que nasce também pro governo da Bahia, entendeu? Eu acho que ela vai continuar ali no grupo da ACM Neto, vão continuar, ela é vice-prefeita, quem sabe sai a prefeita de Salvador. Acho que para ela chegar à presidência da República, ela ainda vai precisar de um pouco mais de experiência, porque no final das contas a experiência é uma das coisas que faz a gente querer muito o Ciro. Não é só porque tem as melhores ideias e porque é honesto, é porque ele tem experiência. Então a gente pode encontrar, e tem isso dentro do PDT, outros quadros que possam estar tendo tanta experiência quanto o Ciro. E aí, Augusto, Bruno, Camilo, o Lula e o Bolsonaro é a mesma merda, fim, triste, mas é isso. Eu acredito que o PT, essa esquerda nada funcional, precisa ser enterrado para o crescimento de uma esquerda nova com Ciro. Sim. Só que o enterro dela pode ser de várias maneiras, porque o enterro pode ser tanto no governo Bolsonaro, como no governo Lula, entendeu? Se a gente se mantiver como trabalhistas, longe dessa hipocrisia do lulopetismo, que vai estar abraçado com o Meirelles e falando que vai dar comida para pobre enquanto eles estão falando de teste de gasto, de manter o teste de gastos, a gente consegue também nesse processo. Claro que é muito mais difícil, eles vão ter máquina, vão ter não sei o quê, mas assim, eu acho que ou a gente faz isso, ou é deixar a oposição pro bolsonarismo. E aí deixar a oposição pro bolsonarismo é muito pior. Então, e aí Marcos, Igor, Iago, vamos ver o próximo print das pessoas, então o que elas responderam. Olha só. O Buriti. Então, se eu tiver que ficar de um lado, eu vou ficar do lado das minorias. E não quem prega ódio contra elas. Aqui ele tá falando do porquê que ele vota no Lula, né? Ele também falou que ele luta por sobrevivência e vê muitos bolsonaristas pregando preconceito, intolerância e violência. Isso é verdade.
Eu sinto que a discriminação é parte fundadora do que é muito o bolsonarismo. Não que todos os bolsonaristas sejam exatamente assim, a gente tem que fazer algumas diferenciações, porque eu aposto que você que está assistindo deve conhecer um bolsonarista que você pensa assim, mas eu sou desse jeito e ele não me agride, sabe? Porque eu acho que o bolsonarismo ele também não é só uma coisa, entendeu? Mas aquela base super reacionária que existe no bolsonarismo, que o próprio Bolsonaro faz parte, que é o fundador disso, é completamente discrimina mesmo as pessoas. A Alessandra, ela falou que ela considera o Lula menos pior que o Bolsonaro, por isso que ela vai votar nele. O Herbert falou que o Bolsonaro teria os elementos para implantar uma ditadura pelos mecanismos democráticos, isso é verdade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, o poder dele com o Congresso. O Rafael falou que porque do outro lado está o Bolsonaro e foi o que restou, por isso ele vai votar no Lula. O outro Rafael, o Beck, falou que o projeto de governo do Bolsonaro lembra muito o integralismo brasileiro, que é impossível permitir. Faz algum sentido quando a gente para pensar que o integralismo brasileiro foi um movimento fascista do século XX, né? E o Bolsonaro hoje tenta imitar e se inspira nos projetos fascistas que tem tanto ascensão na Itália hoje em dia, que tá ascendendo, né? Temos uma mulher fascista no poder, quanto mesmo aqui dentro do Brasil, assim. Então acho que de algum parâmetro é possível dizer assim que o Bolsonaro e a sua trupe são os próprios galinhas verdes desse novo século. O Daniel falou que vai votar no Lula porque o Lula não é o Bozo. E o Gustavo falou que porque a outra opção é muito pior. Então, no caso, o Lula seria muito pior que o Bolsonaro. Aqui, olha. A gente também tem a Franciele falou que ela vai votar no Lula porque não quer que o Bolsonaro ganhe. O Edson falou que que ele vai votar no Lula apenas porque ele é teoricamente menos nocivo que o Bozo. Isso aí, até eu, que não gosto do Lula, tem que ser justo. Ele é muito menos nocivo que o Bolsonaro, né? Só olhar a maneira como o Bolsonaro lidou com a pandemia. O que não significa que o governo Lula não tenha potencial para ser tão perigoso quanto o governo Bolsonaro, em função do contexto político de oposição, do contexto político de formação política e do que pode acontecer no governo Lula. Eu também acho que vai ter uma efervescência muito grande de perigo político no governo Lula, né? Mas isso daí a gente vai ver. Éber, acho que o que mais vão escancarar o alinhamento do Lula para as elites será os direitos dos motoboys, não estarão inclusos em uma possível previsão de reforma trabalhista do Lula que podem nem acontecer. Então é isso, eu não sei como é que o Lula vai lidar com esses direitos trabalhistas e coisas afins, né? Mas se ele não pegar essa galera de motoboy, sabe, a galera toda de aplicativo, né, que tá nesse subemprego, aí a gente vai ter um problema muito grande, porque a nova agenda de trabalho do século XXI, em todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, tem sido pensar a segurança para essa galera. Assim. Então, ou a gente pensa, ou não vai ser uma reforma trabalhista de fato. Psicanalista Vanessa falou que para o Bolsonaro perder, por isso que ela vai estar no Lula, e ela disse que anularia, mas com o Congresso que foi eleito, ela vai de Lula. O Igor falou que ele vai estar no Lula por causa do corte de bolsas do MEC, que acabou com o sonho de ser professor e pesquisador. Eu também tenho esse sonho, Igor. Eu quero muito, algum dia na minha vida, estar lá numa universidade trabalhando, fazendo pesquisa. E definitivamente o governo Bolsonaro não é nada a favor disso. Então é uma justificativa muito plausível. Inclusive, se você que está assistindo ainda não viu, eu publiquei um vídeo recente no meu canal no YouTube, Lucas da Silva. Se você estiver no canal no YouTube, agora chega aquele momento que você tem que se inscrever. Se você estiver no meu Instagram, chega aquele momento que você pode depois ir nos Reels, porque tem uma prévia lá, mas no canal no YouTube tá completinho. E se você estiver no Facebook, também curte a página, mas também pode passar no canal no YouTube, também seguir no Instagram, enfim, todos esses lugares, falando esse vídeo sobre o corte de verbas, o contingenciamento que o Bolsonaro fez e como os estudantes reagiram a isso tudo. O Giovanni falou que vai votar no Lula pelo que sobrou, porque o Lula é menos ainda um democrata. O Lula, pelo menos, ainda é um democrata. É um segundo turno que eu não queria. Eu acho que é o segundo turno que a maior parte dos brasileiros não queria, pra ser muito sincero, né? O Ainosama Caboclo falou que ele simplesmente vai votar no Lula por falta de melhor opção. Correto. O aprendiz que não vai votar na mula, que no caso seria o Lula, né, gente? E a Vivian Palafoz, ela vai votar no Lula porque odeia a hipocrisia de não existe corrupção, porque só porque tem sigilo, orçamento secreto e interferência. Isso é verdade. Que tem uma galera que não quer votar no Lula porque fala que ele é corrupto. Mas, gente, o Bolsonaro, sabe, orçamento secreto, tudo isso que tá acontecendo, você vai me dizer que o Lula é corrupto e o Bolsonaro não é? Como o Dija Costa falou agora, uma vergonha esse Bolsonaro de Lula no segundo turno. É uma vergonha mesmo. E o Bolsonaro também é corrupto, a família tem envolvida com corrupção, sabe? Tem as esposas, tudo envolvida, tem os filhos. Gente, todos os filhos do Bolsonaro estão na política, os que não estão é porque não tem idade. Ou aquele lá outro que
que fica fazendo live e jogando. Mas isso daí não entrou até agora, é por isso aqui, que vai entrar. Então alguma coisa tá errada nessa família, né? Aqui, olha. Mais votos porque votar no Lula. Pra derrotar o Bolsonaro apenas, disse a Andrea. Também tem aqui o Pedro que falou porque agora não tem mais opção. Ou é ele ou o Bolsonaro, né? Então é tapar o nariz e de 13. O Edu falou que é porque tem um possível ditador do outro lado, é por isso que ele vota no Lula. O Lorde disse que vai votar no Lula porque considera o Bolsonaro muito mais nocivo ao nosso país. O Michel disse que infelizmente a gente tem que escolher entre o ruim e o coisa pior. E nesse caso, coisa pior é o Bolsonaro. O Valisson disse que porque é o jeito, é vergonha o povo não reconhecer a grandeza de Ciro. É uma vergonha mesmo, sabe? Um candidato com tudo que o Ciro tem e a galera não... Na verdade, a gente também não pode colocar a culpa no povo, completamente. Eu acho que o povo é muito vítima disso tudo que está acontecendo. Mas, poxa, povo, espero que a gente consiga agora nos próximos anos conversar melhor e levar isso pro nosso povo, né, de fato. Porque a gente não pode viver mais 4 anos nessa lógica de um é pior que o outro. A gente tem que finalmente chegar no segundo turno, onde a maior parte do povo brasileiro vote com certeza, com vontade no melhor projeto. E o Poeta da Paz falou assim, olha, que ele votar no Lula porque o Ciro disse que é a última chance e eu obedeço o Cirão. O Ciro falou mesmo que no final das contas a gente chegou num ponto onde a gente não queria, mas é a última chance que a gente tem, né? Então vamos ver mais respostas aqui. A minha rinite, pra quem não notou, eu tenho rinite alérgica, né? O meu nariz tá todo... Deve perceber que ele tá ficando vermelho já, tá ficando meio congestionado. Se a minha voz ficar diferente, vocês me perdoem. E Cristóvão Buarque ainda está ativo no PDT? Não. Quer dizer, se tiver ativo e alguém souber, me avise aí, mas eu não reconheço, não conheço muito de ação dele interna no partido, não. Mais pessoas, então, que respondem. Muita gente respondeu que vai votar no Lula e fez questão de justificar também, por isso que tem vários comentários aqui. Então o Luiz falou que tem uma anomalia, aberração política contra o Lula, o que deixa tudo mais fácil de votar nele, né? É louco isso, porque sim, o Bolsonaro é a pior pessoa do planeta Terra, mas não, mesmo assim não é fácil pra mim votar no Lula, não. Ou pra muitas pessoas que eu conheço, assim. Ainda é muito difícil, ainda que seja o Bolsonaro do outro lado. Pra vocês terem noção do quanto o Lula fez mal ao Brasil. De novo, o Lula deu cria ao Bolsonaro, pra mim. Completamente isso. O Carlos falou que vai votar no Lula porque é a opção menos pior. O Júnior falou que é fora Bolsonaro, não dá. A Pri disse porque metade do Congresso é de extrema-direita e o Lula vai ser uma barreira. Isso é verdade. Acho que dos comentários ela foi a mais precisa agora. Tendo esse Congresso já eleito, que é um terror, o Lula vai atuar não como um presidente que de fato vai conseguir fazer as coisas, mas ele vai ser uma barreira para tanta coisa que eles vão querer passar de atraso e de volta do nosso rito democrático para alguma coisa um pouco mais autoritária. O Thiago disse que vai votar no Lula por falta de opção. A Mimi falou que agora é para tirar o Bozo mesmo e diminuir a força dessa direita horrorosa. O Rafael falou que do outro lado é o inimigo mortal da nação, é o Bolsonaro genocida, não deveria nem estar disputando. Isso é verdade, o Bolsonaro devia estar preso. Não é PT, não é Lula, que não quiseram ir para as ruas em favor de impeachment. O Bolsonaro não deveria estar concorrendo, porque ele é um criminoso. E vamos lá, nem o Lula não deveria estar concorrendo. Se o Brasil fosse mais decente, a gente não teria reeleição e metade dos nossos problemas estariam resolvidos. Porque hoje a gente ia estar no segundo turno do Ciro Gomes com a Simone Tebet. Que coisa muito mais maravilhosa que seria. A Andrea falou que vai votar no Lula porque a outra opção é o capiroto. Não mentiu, né? E aí aqui, olha só, temos mais também. A Rosana falou que vai votar no Lula. Ele não é tão bom quanto o Ciro, mas é melhor que o Bozo. É democracia contra a barbárie. A Carol disse que o Bolsonaro é muito pior, é por isso que ela vai votar no Lula. O Eu Andrade falou que para outros eu digo vai ser nulo, porque os dois são tudo mentiroso e ladrão, mas o escurinho da urna só eu sei. Desculpa se eu te anunciei aqui agora, mas tem isso também, né, gente? Tem muita galera que fala que vai votar nisso, naquilo, mas quando chega lá, o voto é secreto, não esqueçam disso. Narciso falou porque o debate foi confinado a um discurso personalista imbecil e anular votar no Bozo não é opção. O Giovanni falou que o Bolsonaro não pode ganhar a presidência porque ele é um genocida. E ele é de fato. O Rony falou que tá triste de ter que votar no segundo turno também. Mas a gente, né, o rito democrático é nesse, né? A gente tem que ir lá e votar agora por rejeição. A De Paixão falou que o Bozo é pior. E vamos ver que mais respostas aqui. A Amanda falou que vai votar no Lula só para derrotar o Bolsonaro. O Vini que falou que não é o segundo turno que ele queria, né? Mas ele vai só para não reeleger o Bolsonaro.
Maico falou que vota Lula por questões de resistência. O Thiago falou que não vai votar, sabe? O Danilo falou que, apesar de tudo que fizeram com o Ciro, o estrago que Bolsonaro faria no segundo mandato seria enorme. Isso é verdade. O Pablo disse que o Bolsonaro é inaceitável, o Lula é péssimo, mas era democracia. Isso é verdade também. O Marcelo falou que por que esperar o milagre dele seguir o PND do Ciro e provocar uma reviravolta no tabuleiro. Ou seja, dizendo que o Lula poderia, quem sabe, gostar das ideias do Ciro e falar assim, vamos lá. Não, amigo, isso não vai acontecer. O Lula tem que radicalizar muito para isso acontecer. E se ele não radicalizou depois de ser preso injustamente, imagine se ele vai radicalizar agora que ele tá com o Alckmin como vice. Então não espera, eu não esperaria, assim, eu vou tentar te poupar desse trabalho, não espere. O Nildo falando que vamos de 12, né? Sabe que 12 agora no segundo turno é nulo, né, gente? Então, tomem cuidado com o que vocês fazerem lá na urna. Aqui mais pessoas falando que vão votar nulo. A Thaís, porque o Ciro não tá no segundo turno. A Bezerra Silvânia vai votar porque eles são verdadeiros presidentes. Não entendi essa. Fiquei um pouco confuso. O Teseu falou que ele vai votar no Lula para defender a Petrobras para os brasileiros. Eu também não queria tanta esperança assim, porque o Lula não é o maior defensor das nossas estatais que existem. Quando a Embraer estava sendo para ser vendida, o Lula não deu um pio. Além de que ele também capitalizou a Petrobras. E o Lula também não disse que ia reverter os estragos da Eletrobras. Então, assim, eu tomaria cuidado. A Gláucia disse que vai votar no Lula porque é o jeito. A Sara falou que não queria o Lula, mas se fosse o Bozo contra um poste, ela votava no poste. Só por isso mesmo, eu compreendo. O Thiago falou que prefere votar nulo porque ele é Ciro Gomes completamente. Vamos ver os próximos comentários. Olha só. Aqui a resposta é com a pergunta do por que você votaria no Bolsonaro. O Thiago respondeu que não vota no Bolsonaro nem com uma arma apontada na cabeça dele, sabe? O Lucas falou que nunca votaria no Bolsonaro. A da Paixão também nunca votaria. Na verdade, as pessoas que responderam a pergunta do Bolsonaro, porque eu votei no Bolsonaro, responderam falar que não vota no Bolsonaro. Tem só uma pessoa que respondeu assim, ó. Eu votei no Ciro e agora é 22. Na minha visão, a esquerda precisa acordar que o PT não vai conseguir unir. Isso é verdade. Eu acho que, claro, quer dizer, é verdade uma coisa. Primeiro, eu não acho que você consiga fazer uma transição tão forte de votar no Ciro e depois pro Bolsonaro, porque eles representam coisas muito diferentes, né? Então, aí um questionamento. Mas a segunda coisa que você falou é, de fato, a esquerda precisa acordar que o Lula tá destruindo o nosso campo. Poxa, olha o que aconteceu com o PSB. O PSB era um partido que tinha mais deputados que o PDT, hoje tem menos. Nessa lógica de que iria ser cachorrinho do Lula e afins, a gente saiu vitorioso em 2020, o PDT e o PSB rede, e aí os caras vão lá agora, a gente tem 2 deputados. Isso é sucesso, por acaso? Deu certo a lógica? E de novo, a gente foi arrasado no Congresso Nacional, a direita passou o trator em cima da gente. E a hegemonia da esquerda na luta pelo Congresso ficou no Lula. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Vamos pro próximo. Então, olha só, nunca votei nesse monstro. Várias pessoas falando que vou votar nulo. Como eu falei, o segundo mais votado da minha enquete foi pessoas dizendo que vão votar nulo. E aí aqui tem mais algumas pessoas falando que, olha só, o Rezende diz que não vota em bandido, sabe? O Daniel falou que segundo turno é coisa de doido. O Davi disse que ambos não têm projeto de governo, forças opostas que se alimentam, isso é verdade, nenhum deles tem projeto de governo. Na verdade, agora o PT tem 4 propostas, que são basicamente as 4 propostas que o Ciro deu para eles defenderem, né? O Pérez disse que nenhum dos dois representa uma mudança de paradigma, os dois são corruptos, os dois são fascistas. Preciso falar mais alguma coisa? É isso. A Nívia falou que tá desanimada com esse segundo turno, e como não estar, né? O Cairon falou que entende que o Bozo é fascista e ele jamais teria o voto, mas um governo do PT com esses acordos é difícil engolir, é o que a gente tava falando antes. Tem gente que odeia o Bolsonaro com todas as forças, mas eu vou dizer pra vocês que não é tão fácil pra muita galera votar no PT. Por causa dos acordos que eles estão fazendo, estão abraçando o bandido de novo, sabe? Estão com essa galera corrupta de novo. Estão prometendo a mesma política econômica que o Bolsonaro. Aí você quer que vote no Lula feliz? Como? Não rola. Então, com tanta felicidade, de jeito nenhum. O Thiago falou que não está indeciso. O outro Thiago disse que certeza da unidade do voto dele. Ele quer ajudar os próximos anos do PDT e do Ciro. Ele era de Guarulhos. Então, que bom. Para todo mundo que está assistindo, ficou muito decepcionado com o resultado, se filia no PDT, vá construir o partido da sua cidade, sabe? Construa um grupo de estudos das ideias do Ciro, repasse as ideias, mas não repasse só pro teu grupinho de WhatsApp, só pro teu grupinho de rede social, saia nas ruas,
sabe? Visite os lugares, fale das ideias do Ciro, é muito fácil de falar, sabe? E de novo, o Ciro tem respeito das pessoas, mesmo quem é bolsonarista, quem é lulista ferrenho, lulista menos, mas o Ciro tem respeito das pessoas, sabe que ele é honesto, que ele tem ideia, que tem experiência. Então a gente precisa usar disso o tempo todo agora, independente se o Ciro vai ser candidato em 26 ou não. A gente precisa estar falando ainda mais das ideias, das propostas e do projeto mesmo. Porque o país vai pro fundo do brejo, mas... Então ou a gente lá fica mostrando essa lanterna para as pessoas que existe uma saída, ou a gente vai continuar deixando o Lula e o Bolsonaro brincar com o povo brasileiro. Vamos ver aqui. Olha, essa era a última mensagem, gente. Eu passei super rápido porque eu não queria que essa live também fosse muito longa, né? E várias pessoas responderam. Eu quero muito agradecer por todo mundo que está interagindo comigo no Instagram, fazendo essas enquetes. Não é por mero algoritmo, não, gente. Eu gosto de ler o que as pessoas têm a dizer. E como jornalista que eu sou, eu sinto que esses relatos ajudam a gente a conseguir pensar o que é a nossa realidade. A gente só sabe o que está acontecendo conversando com os outros e saindo da bolha. Então, de novo, eu agradeço muito por todo mundo que está me acompanhando aqui no Instagram. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, curte, sabe? E também se inscreve no canal, porque no YouTube tem conteúdos diferentes das redes sociais. No YouTube tem alguns vídeos maiores. Então, se você, por exemplo, está vendo pelo Facebook, pelo Instagram, corre pro YouTube que lá tem conteúdo maior, hein? Vou dizer para vocês que tem e que para vocês fiquem olhando. A divulgação das ideias do Ciro, sabe? Pautando questões nacionais, pautando questões locais também. Eu sou de Foz do Iguaçu. Enfim. Se vocês tiverem qualquer pergunta, gente, eu vou saudando todo mundo que tá aqui, mas a gente tá chegando no finalzinho da live já. Pode mandar que eu respondo correndinho, tá bem? E aí, Diana, Fábio, Mate, Camis, Pedro Lucas. Oi, Pedro, eu lembro de você sim. Conversei com você ontem no Quai. Weber, serão 4 anos de possibilidades para difundir o PND de Ciro e diminuir essa nessa campanha. Essa polarização, imagina que ele tem escrito. Nessa campanha eu não fui muito ativo, trabalhei muito, mas agora estou comprometido a lutar. E ache outras pessoas que estejam comprometidas e vamos à luta, por favor. Se ele é afiliado do PT de Minas Gerais 2020, pronto. O PT de Minas Gerais precisa de você. O PT de Minas Gerais é grande demais para você não estar lá dentro e ajudar. Matos, e aí, Natan, Bruna e Léo Menezes. Olha, o Léo Menezes entrou agora. Poxa, Léo, a gente tá terminando a live. Eu espero que todo mundo que tá assistindo de novo possa estar interagindo, continue conversando comigo. E não sei quando, não sei em que momento, mas eu vou aparecer aqui de novo. A gente vai fazer mais uma live, vai conversar um pouquinho mais. E eu quero ouvir vocês. Quem sabe nas próximas a gente não pode chamar uns convidados? Enfim, fica por aí. A gente se vê e tchau, tchau, gente. Fiquem bem.